Hello, hello. Pessoal, que nós façamos aí um dia maravilhoso, né? Abençoado. Hoje, sexta-feira santa. Estamos aqui, né? Presente ao fato. Prazer falar com vocês. Magrão falando diretamente aqui de Birité. Com muito orgulho. Há 16 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um grupo de pessoas que vai completar agora 3 anos. Que segunda, quarta e sexta-feira às 6 horas da manhã, nós nos encontramos aqui para estudar um livro, estudar um podcast, estudar um treinamento e a gente trazer aqui para uma mesa redonda para a gente trocar ideias, buscar conhecimento. E dentro desses conhecimentos que a gente estava falando aqui agora mesmo, há pouco, em off, a gente aplicar os conhecimentos. Porque quando a gente aplica, querido, pode ter certeza absoluta, vai ter crítica, vai ter é, desconforto, vai ter um monte de coisa na sua vida, porém, quando a gente aplica, a gente tem resultado, indiferente de qualquer que seja. E hoje, né, nós, concluindo aqui, nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, gostou do assunto, trocar ideia, trazer para uma mesa redonda, ative o sininho para que você possa ser lembrado dos próximos episódios. Nós temos também um canal pelo WhatsApp, onde que as pessoas são mais ativas, e ao vivo, né? Pelo Zoom aqui, segunda, quarta, sexta, 6 horas da manhã. O tema de hoje é muito top, que é o perfil comportamental, né? Um treinamento de 1 hora e pouco. Eu já, há algum tempo atrás, um ano atrás, a Cristiane Montoril, que ela faz parte lá do time do Paulo Vieira, né? Ela é irmã do Noel, ela tinha feito o perfil comportamental meu, e o que é mais legal, né? É aquilo que a gente sempre fala. Tem que estar atuante para a gente relembrar as coisas, para a gente voltar a atuar, né? E aqui, nesse estudo de hoje, fala do perfil comportamental sobre influência, dominância, planejador e conformidade. E, obviamente, pode ter dois, às vezes três, ou às vezes uma beliscada em cada perfil comportamental. Dentro do estudo lá, o que a Cris já tinha feito comigo há um ano atrás, 2 anos atrás, o meu especificamente aqui são dois perfis comportamental, né? O meu está muito envolvido na influência e na dominância, né? E eu dou uma beliscada ali na estabilidade, dou uma beliscada também na conformidade. Influência, né? Que é comunicativo, entusiasmado, otimista, persuasivo, carismático. Eu tenho esse tipo de perfil, né? Outro detalhe, dominância, comandante, firme, decidido, adora desafio e é ousado em competitividade. E ali tem ainda um belisco ali no planejador, né? Na estabilidade, onde que a pessoa ouve, ouvinte, eu aprendi a ser ouvinte, e até mesmo para a gente descobrir o perfil comportamental das pessoas que estão próximas a gente, lá no treinamento fala que a gente tem que ouvir. Porque, de repente, a gente, se a gente, uma coisa que a gente sempre fala, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E é que é muito legal, né? Porque, na verdade, nós temos que tratar as pessoas dentro do perfil comportamental da pessoa. É porque quando se fala essa frase, ela pode ter dois sentidos duplos, né? Porque, por exemplo, se a pessoa te dá uma pancada, você vai lá e dá uma pancada na pessoa. É, é, isso sai fora disso aqui. Aqui está falando sobre perfil comportamental. Porque às vezes muita gente às vezes pensa assim, se a pessoa é mal educada com você, você também tem que ser mal educado com ela. Isso aqui é fora isso, porque a interpretação aqui pode ter essa, né? E obviamente aqui nós temos
várias pessoas aqui para a gente estar trocando ideias aqui, né? Quando a gente descobre o perfil comportamental, é uma coisa que a gente tocou num assunto esses dias para trás, a Lília também fala muito sobre isso aqui, que é o livro As Cinco Linguagens do Amor. Se a gente descobre a linguagem do amor do seu parceiro, da sua esposa, do seu marido, do seu amigo, do seu filho, a gente tem um resultado diferenciado, quando a gente sabe a linguagem de amor da pessoa que convive com a gente. E a mesma coisa aqui, o perfil comportamental. Então, quando a gente une isso aqui, a gente descobre o perfil comportamental da pessoa e a gente descobre a linguagem de amor da pessoa, cara, é impossível a nossa relação ser ruim. É impossível, desde que a gente tenha sabedoria para descobrir e aplicar, né? Porque só descobrir o perfil comportamental e ficar por isso mesmo, entendeu? A gente vai procrastinar aquilo que a gente sabe, né? Para que nós possamos discutir mais detalhes aí, mais itens, nós iremos para onde? Olá, gente, bom dia. Estamos aqui em Brasília, sou a Lúcia, e é muito legal a gente rever o que a gente já estudou. Parece assim que quando a gente volta a tocar no mesmo tema que já foi estudado, a gente consegue entender melhor, né? Então, quando a pessoa aqui do podcast, a Carol, né, ela fala que eu até anotei aqui a frase, porque eu achei muito forte. Ela fala: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E ela começa assim fazendo perguntas, né? Que é o que a gente aprende aqui nos nossos encontros, né? Saber fazer pergunta. Então, a primeira pergunta que ela faz é: qual o seu maior desafio, né? E dentro dessa parte de relacionamento, né? De lidar com pessoas. Então, porque muitas vezes a gente aprende a teoria errada, né? Quantas vezes a gente escutou que você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado? E aqui ela é muito legal quando ela começa, ela fala assim: pega uma xírica, derrame tudo que você já traz, porque a vida é você estar sempre pronto para reaprender, né? Então você esvazia para poder se encher novamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que você vai ter que tratar o outro como você gostaria. E para que uma relação aconteça, né, uma sinergia, né, tenha resultado nesses relacionamentos, né, eu preciso entender qual é o perfil comportamental dessa pessoa com quem eu estou me relacionando. Mas ela fala muito forte também que a primeira pessoa que você precisa analisar é você mesma. Qual é o seu perfil dominante? E a Cristiane já tinha falado para a gente que todos nós temos os 4 perfis, tá? A gente não é dominante, só tem aquele perfil, mas qual é o perfil que domina mais? E no decorrer da palestra, né, da Carol, ela fala assim, que não existe o melhor. Isso também é muito importante, né? Porque o seu é o melhor, desde que você saiba lidar com ele. Então, o que é o pior? É você nem se conhecer. Porque se você nem se conhece, você não sabe em que você precisa melhorar. Então, se você já tem naturalmente um perfil que é mais dominante para um determinado aspecto, se eu me conheço, qual é o meu trabalho? É eu ter paciência de entender qual é o perfil dominante com quem eu estou me relacionando para que eu saiba lidar melhor com o meu perfil para entrar num estado de sinergia. É assim, é algo que exige da gente conhecimento, esforço para mudar. Primeiro, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesma. A única pessoa que eu posso mudar aqui sou eu mesma. Então, por que eu vou querer que o outro se adapte ao meu perfil, né? Então, se só existe negócio, se existir relacionamentos saudáveis, né? Como é que eu estou me relacionando comigo mesma para poder me relacionar com o outro? Então, olha, eu acho que foi a Lília que colocou esse livro, esse podcast aqui para a gente estudar, né? Muito legal a gente estar aqui em grupo, buscando esse nosso autoconhecimento, porque se a gente não busca o nosso autoconhecimento, como é que a gente vai
ter relacionamentos saudáveis, né? Que foi o tema e que eu acho que foi o principal do que ela colocou hoje. E nós vamos para onde agora? Depois eu posso até voltar, mas eu precisava colocar, né, essa gratidão por a gente estar aqui 6 horas da manhã, já começamos desde 6 da manhã, a parte gravada começou agora, mas vocês não têm ideia do quanto a gente aprende aqui nessa janelinha, nesses encontros, né, de pessoas que buscam esse seu autoconhecimento. E vamos para onde agora? Priscila hoje está aqui. Priscila está podendo falar, Priscila? Adoro te ouvir, você, Lília, Heloísa, Ana, Gerlânia, não sei se vai conseguir, porque a Gerlânia, o horário lá dela é diferente, ela está, né, às vezes impossibilitada de falar. Mas vamos para onde agora? Ei, gente, ótimo dia para vocês. Escutando aqui o início, né, da mentoria. E eu sou Lília Ribas, estou falando aqui de Gouveia. E eu gosto muito desse tema, né? Desse tema da gente se conhecer cada vez mais, né? Se a gente se conhece, a gente abre outras possibilidades, né? Para entender de nós, para depois entender o outro, né? E Lúcia, né, começou falando aí desse negócio ela usou, né, aquela caneca no início, falando para a gente jogar fora, né, o que a gente tem de conhecimento, de verdades, de crenças, né? Naquele primeiro momento ali, eu falei, ah, não é exatamente isso, não. Porque quando eu vou receber um conhecimento novo, eu não posso jogar fora aquilo que eu já tenho, né? Eu não posso jogar aquilo que naquele momento ele faz parte de mim, mas eu posso trazer esse novo conhecimento para bater com aquele meu que eu já tenho, né? E tá ali. Ela falou de uma coisa muito interessante no início, de estar aberto, né? De ser humilde. No início, não, lá no final. A expressão que ela usou foi assim, só pegar aqui para pegar exatamente. Eu ser flexível e humilde o suficiente para ouvir e colocar ali naquela balança, falar, o que que eu tenho de pontos positivos, né? O que que eu tenho de pontos a serem trabalhados, a serem melhorados, né? Então, eu acredito que eu não vou pegar essa minha caneca e fazer essa coisa do jogar fora. Eu vou pegar essa minha caneca e deixa eu falar assim, peraí, deixa eu vasculhar aqui, deixa eu olhar aqui para eu poder identificar o que está aqui, que está em conformidade com aquilo que eu quero e o que está aqui que esse novo está trazendo que vai remexer, né? Então, na minha cabeça não bateu exatamente essa coisa do jogar fora, não. Mas eu gostei muito da fala dela, eu achei ela muito. é, o jeito dela falar, né? Ele é muito gostoso, ele atinge a gente muito, né? É como se a gente realmente se colocasse aberto para ouvir o que ela tem, aquele jeitinho dela, aquela carinha. E talvez seja isso uma das primeiras coisas que a gente, enquanto pessoas, né, que vão se relacionar com outras, precisa buscar, né? Como que nós somos e quais as adaptações que a gente precisa fazer para chegar a outra pessoa, né? Que é o que é o tema disso aqui, né? Como que eu vou lidar com outras pessoas? Então, ela falou da questão, por exemplo, que não é fácil lidar com as outras pessoas, mas eu preciso primeiro me conhecer, saber qual que é o meu perfil, saber como eu sou, né, para eu chegar até essas pessoas, né? E os números, né? Ela falou, né, que 70% das pessoas têm problemas de comunicação, 63% das pessoas ali num rol de pesquisas, né, falam que estão insatisfeitas no trabalho e essa insatisfação tem a ver com relacionamento. É muito alto, né, esse percentual para a gente não dar atenção para esse tipo de, né, então o relacionamento entre pessoas, né, o relacionamento dentro da nossa família, o relacionamento e a gente convive, né, com as pessoas o tempo todo. Então é um fator, né, que a gente precisa
está muito atento a isso, né? E ela falou assim, ó, 100% dos nossos clientes, 100% dos nossos fornecedores, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Então, se eu não der atenção para esse tema, né, se eu não entender quem são essas pessoas, se eu não aceitar, se eu não aprender a lidar com outras pessoas, como que eu vou ter relações harmônicas, né? É uma, uma expressão muito legal, assim, como que eu vou entender, né, como que eu vou me relacionar de forma harmônica com as outras pessoas, com os objetivos que eu quero alcançar, né? O que que eu quero? Eu quero ter melhores resultados, né? Eu quero ter melhores relacionamentos, eu quero que essas outras pessoas sejam, gostem de estar ali comigo, né? Então, para isso, né, para que elas respondam da maneira com que eu desejo, eu preciso entender como que ela é, né? Eu preciso entender como que essa outra pessoa, né, o que que motiva essa pessoa a agir. Imagina uma pessoa que ela é mais calma, que ela tem um determinado perfil e eu quero impor a ela a competitividade, né, a gamificação, eu quero oferecer um tipo né, a palavra é impor, né, que ela usa aqui o tempo todo. Como que eu quero impor ao outro o meu jeito de ser, sendo que essa pessoa não é assim, né? Então, o meu processo de comunicação, ele não vai ser assertivo, né? Ele não vai ser eficaz, né? Então, conhecer como que eu conheço, né? Primeiro é sabendo como eu sou. E se eu estou querendo impor o meu jeito às outras pessoas, né? E aí, a partir disso, eu entender, ouvir, né? Perceber ali o outro, saber como que ele é. E as dicas que são dadas, né, a respeito de cada um dos perfis, nos dá pistas muito, né, fáceis, entre aspas, né? Porque às vezes a gente não está ali num momento aberto para perceber essa outra pessoa. Talvez ela também não se mostre, mas pela fala, né? Se a pessoa fala mais, se a pessoa quer colocar mais a posição dela, né? O jeito dela ali, eu consigo perceber um pouquinho qual que é o perfil dessa pessoa e aprendo a lidar com eles, né? Então, temos muitas informações aqui. Falei um cadinho. Quem mais quer falar mais alguma coisa aí antes da gente continuar? Bora lá. Só comentando com relação à caneca, a gente só pode botar na caneca aquilo, né, que são os nossos preconceitos, né? Quer dizer, aquilo que veio e que já incorporou, ele ainda não está na caneca, né? Então, assim, a primeira vez que eu ouvi esse termo, que a gente precisa entrar no mundo de desaprender para reaprender, foi até com o Fujihara, né? Então, é esse novo mundo onde nós estamos, né, enfrentando, já começamos, né, quantas coisas a gente está tendo que aprender, né, e não deixa de ser um reaprender formas diferentes, né, de lidar, de ser. Mas uma coisa que ela falou logo no iniciozinho do texto também, que vale a pena a gente relembrar aqui, é que nós estamos sempre ou sendo influenciados ou influenciando. Então, nós somos influenciadores, né, de certa forma. Nós lidamos com pessoas e a gente precisa inspirar. Então, quando a gente influencia pela inspiração, é diferente de você querer manipular. Ela fala que influenciar não é manipular. Então, quando você consegue manter uma comunicação saudável com o outro, é porque houve a sinergia, né? Então, o contrário da sinergia é a manipulação. Então, quantas vezes você, sei lá, é um chefe, você está ali liderando, e você quer usar do poder, da manipulação, mas se você fizer com que o outro entre nessa sinergia, né, ele vai conseguir entender a sua mensagem. Então, como ela falou no início, os grandes erros humanos, muitas vezes, são erros de comunicação. E esse erro de comunicação que leva um erro nos relacionamentos é porque muitas vezes o outro não quer ouvir, o outro está fechado e às vezes nem escuta realmente qual é a mensagem que você quer passar. Então, às vezes, você está assim, observando um bate-papo, tem duas pessoas falando, na essência é a mesma coisa, mas parece que eles estão brigando porque um não está ouvindo o outro, né? Então, ou está usando de uma forma de linguagem que é dominante, e você tem que aceitar, porque eu achei muito legal quando ela fala assim,
que a gente quer que o outro seja igual a gente, quer que o outro seja uma extensão da gente. Ela colocou até no slide lá 2 elefantes, se eu não me engano, como se o outro... Então, assim, o não respeitar a diferença e ver a diferença como riqueza também, não é porque são meus valores que estão certos, né? Então, realmente, hoje nós estamos na Sexta-feira da Paixão, né? Vivendo uma Páscoa onde a gente busca se melhorar, né? A própria palavra Páscoa quer dizer uma passagem para uma renovação, né? E por que todo ano a gente precisa parar para fazer essa reflexão dessa renovação? Porque ser humano não é fácil, né? Então, porque o ser humano é exatamente esse respeito ao outro, a forma do outro agir, de pensar, e aí isso envolve, né, exige muito da gente. Isso. Mas vamos para onde, gente, agora? Ô, Lúcia, eu quero dar um pitaco aí, chute pro gol aí, sobre a fala da Lília e a sua também. Quando a menina fala lá para virar a caneca para baixo e quando o Fábio Fujihara falou que nós temos que desaprender. Então, é interpretação, no meu entendimento, tá? Porque na mesma proporção que ela falou, vira a caneca para baixo, é a mesma coisa que o Fábio Fujihara falou, que nós temos que desaprender para aprender. Então, por exemplo, só que quando a gente interpreta de uma forma assim, cara, eu tenho que desaprender as coisas ruins, coisa que em momento algum está dando certo, para botar coisa boa aqui dentro. Porque, por exemplo, e a mesma coisa na minha interpretação lá, para você ver como é que são as interpretações. Quando ela falou o lance da caneca, talvez ela fez uma colocação que sempre é só, eu sempre, às vezes, eu vou para um evento com meu copo vazio. Para quê? Para encher meu copo de coisas boas ali. Então, é questão da interpretação, entendeu? Eu, né? A Lília teve uma, eu tive outra, por isso que é legal isso aqui. E quando você falou aí também o lance do desaprender para aprender, que o Fábio Fujihara já ouvi ele falando isso, ele já falou isso em treinamento, é a mesma coisa. Então, quer dizer, desaprende. Eu, de maneira alguma, eu quero desaprender o autocontrole emocional que eu tenho, o carinho que eu tenho com minhas filhas, de maneira alguma eu quero desaprender isso. Então, eu vou desaprender coisa ruim. É questão da interpretação, né? É, Talvez assim também mostrando que a gente precisa ter humildade e flexibilidade, né? Então, é sim, uma característica que quem quer crescer como pessoa precisa ter, porque se eu já sei de tudo e eu que estou certa, eu não estou nem aqui, né? Eu não tenho mais nada a sim, aprender, né? Eu não tenho o copo tá flexibilidade. cheio. O copo está cheio, não tenho mais humildade, né? Para reconhecer, É. para reaprender. Ou talvez até tem outra interpretação. Olha como é que, por exemplo, no lance ali, que ela fala, olha para você ver, se pode ter outra interpretação. Quando ela fala assim, é, derrama a caneca para baixo, significa que você vai começar a ouvir aquele podcast ali para pegar um monte de coisa boa para encher aquela caneca ali para trazer mais coisa boa. Você está entendendo? Então, é outra interpretação também. Concorda, Lília? Você está rindo. Eu concordo, mas eu concordo que lá no fundinho da caneca tem muita coisa boa que tem que ficar lá, guardadinha lá no fundinho, e depois você vem e vai colocando mais coisa. E ó, pega a colher e mistura, que vai Vamos sair botar, muito trem bom. vamos botar uma rede nessa caneca, então. É, Ai, ai. Ela, quando Lúcia já tocou aí na palavra sinergia, né, que o objetivo é trazer, né, que o grande desafio, né, é gerar sinergia, né? Aí eu falei, vamos trazer para a consciência, né? O que que é essa sinergia que ela está querendo trazer, né, dentro do relacionamento? Aí eu fui lá e fui consultar. Sinergia é ação ou esforços simultâneos. Então, é buscar do outro a cooperação, a coesão, né, um trabalho que aconteça com cooperação associada. Então, isso é interessante. Então, o que que eu estou querendo quando ela fala de, né, o que que se quer quando eu falo de sinergia? É que o outro responda,
da maneira que eu estou, entre aspas, querendo, mas eu estou querendo que ele alcance, que ele chegue, saia do ponto A, né, de transformação, saia do ponto A e venha para o ponto B. Então, o meu objetivo é que ele se coloque em ação, né, e alcance o resultado. Então, quando eu, por exemplo, estou ali com um cliente, né, que eu estou fazendo algum processo ali, seja sei lá, de emagrecimento, ou algum processo de coaching, eu quero que ele saia desse ponto que ele está, né, meu objetivo é, é, enquanto a pessoa que está trabalhando com ele ali, venha para esse ponto B. Mas para ele sair daqui e vir para cá, para eu conseguir que esse movimento aconteça, precisa de sinergia, né? E essa sinergia, para isso acontecer, precisa da cooperação, precisa do entendimento, e precisa, acima de tudo, né? Que ele aceite, né? Aquilo que eu estou propondo ali. Então, primeiro eu tenho que me vender, né? Primeiro eu tenho que vender o que eu sou, para que essa pessoa consiga se movimentar pela minha influência, né? Então, a ideia inicial seria essa aí, né? Em cima do a gente entender, né, sobre esse comportamento da pessoa, para entender como que ela age, como que ela pensa, como que ela, quais são essas verdades e crenças que ela tem ali, para identificar quais que precisam, que podem, né, ser melhoradas ali, ou até mesmo eliminadas, né? Então, voltei para a caneca vazia e cheia. Voltei para a caneca que tem coisas boas e que tem coisas que precisam ser melhoradas. É o mesmo lance, Lília, quando você fala isso aí, a sinergia. Eu teve um período que eu fiz um curso do Pablo Marçal, sei lá, 2020, e, e teve uma aula falando sobre sinergia. E sinergia engloba, eu sempre assim, ó, nossa, eu tenho uma sinergia muito boa. Às vezes, quem tem pouco entendimento do que é sinergia, às vezes a pessoa leva para o lado diferente, porque eu tenho uma sinergia com aquela menina, com aquele cara, com alguma coisa desse nível, porque está muito ligado também aos objetivos, aos propósitos, né, que a pessoa está buscando, porque aí vem aquele encontro, né? Por exemplo, um exemplo, eu e você, eu sei, por exemplo, várias pessoas aqui, mas vamos falar eu e você, que eu estou vendo você na tela aqui. Eu sei que você gosta de estudar, eu sei que você gosta de aplicar, eu sei que você gosta de ensinar, quer dizer, eu tenho uma sinergia muito boa com você, entendeu? Então, porque se, por exemplo, se só eu gostasse de estudar, só eu gostasse de aprender, só eu gostasse de ensinar, e eu tentasse ficar impondo isso para você, se o seu objetivo fosse outro, seu propósito fosse outro, aí entraria o quê? O que a Lúcia falou, que é manipulação, entendeu? Querer virar a sua cabeça, mas isso é uma coisa espontânea, que está dentro de quê? Dentro da sua linguagem, né? E dentro do quadrante aí, lá, por exemplo, lá da influência dominante, né? Que a gente tem mais ou menos isso aí. Pode dar beliscada lá nos outros, mas isso é muito envolvido, né? A gente está sempre com a cabeça aberta para aprender, para ouvir os outros, cara, a gente está sempre buscando e sempre fala o seguinte, né? Quando a gente vai para um treinamento, ó, absorve o que é bom, o que é ruim, joga fora. Então a gente sempre está nessa atuação aí, né? Bom, Lucinha, 7 horas, será que vai ter mais alguém que quer falar alguma coisa? Vamos fazer nossa foto? Bom, É, Faz um filtro, né, Mari? oi, Filtrar. oi, Eloy. Faz um filtro, né? Sim, faz um filtro. Entendeu? Porque todas as pessoas, porque muitas. Vamos tirar foto, Lúcia, que aí eu vou Priscila, concluir vai isso que a conseguir Heloísa abrir, falou. Priscila, a sua janelinha, Gerlânia? Vamos ver se elas conseguem. Senão, a gente faz isso com elas com a janelinha fechada mesmo. Opa, a Gerlânia conseguiu. Priscila, cadê você? Só falta você, Priscila. Então, vamos sem a Priscila mesmo. Vamos lá. Vai ser no 3. 1, 2, 3. Não saiam, que eu vou colocar lá no grupo. Vai lá, Heloísa. Você está falando? Heloísa falou do filtro, né?
é que, na realidade, todos nós, né, quando se fala assim, é, eu, todas as pessoas que estão aqui, nós temos acertos e erros. E quando, por exemplo, eu vou para um treinamento, eu busco ali o que a captar o melhor da pessoa. E muitas vezes, principalmente dentro do nosso negócio Herbalife, a pessoa tem várias qualidades, porque, por exemplo, eu sempre falo assim, ó, vou escolher o mentor. Nem sempre o mentor, né, respondendo o filtro, porque tá envolvido ao filtro. Nem sempre o mentor financeiro é o mentor de uma forma da pessoa vestir. Nem sempre o mentor que vai ensinar a pessoa a vestir é o mentor de como ele trata a esposa dele ou o marido dela, entendeu? E muitas vezes é coisa do ser humano. Às vezes a pessoa tem várias coisas legais para nos passar e tem algumas falhas na vida pessoal. E aí o que que o ser humano foca? Ele foca nas falhas, né? E esquece as virtudes. Então, está relacionado ao filtro, porque uma pessoa sobe no palco, de repente ela fala várias coisas. Então, quando você vai lá e busca o filtro, faz o filtro, cara, isso aqui para mim acrescentou na minha caneca, né? Acrescentou na caneca da Lília lá. Então, isso aqui, eu vou pegar isso aqui e vou jogar dentro dessa caneca aqui. Entendeu? E o que for ruim, derrama, joga fora. Né? É o filtro. Legal. Antes da Então, gente finalizar aqui, né, acho que a gente foi falando de coisas que nos cutucaram aí ao longo do podcast, mas a gente acabou não falando perfeito. dos como é que chama o trem? De cada um aqui dos perfis, né? Então, a gente tem, você que está aqui, né, assistindo o podcast junto com a gente, assistindo essa parte aqui nessa discussão, depois busca lá, né, o podcast, assiste, porque a Carol, ela é muito clara, né, ela é muito, a linguagem dela é muito acessível, então deu para a gente ter uma noção, assim, dos perfis, né? Então, a gente tem o de influência, estabilidade, dominância e conformidade. E aí, quando coloca dentro daquele quadrante ali, a gente fica fácil de entender, né? O perfil de influência e de estabilidade, ele está mais conectado com as conexões, com os relacionamentos. São pessoas que têm, né, mais conexão e relacionamento com pontos fortes. Os perfis de dominância e conformidade são aquelas pessoas que buscam mais resultados, né? Agora, o influente e o dominante são pessoas que gostam mais de falar, que têm mais, são mais de agir, né? E o de estabilidade e conformidade são pessoas que gostam mais de ouvir, que são mais calmas, mais quietas. E que cada um de nós pode ter um pouquinho de todos esses, né? Mas normalmente a gente tem dois que são mais fortes, Dominante. né? Que são dois que são mais aparentes ali no nosso jeitinho de ser. E que a ideia é a gente se conhecer, né? Não tem nenhum melhor do que o outro, né? A ideia é a gente se conhecer primeiro, né? Saber como que nós somos, quais são as qualidades de cada um ali dos perfis, quais são os pontos que podem ser melhorados, né? Porque a gente vai potencializar aquilo que a gente tem de bom e trabalhar aqueles pontos que merecem, né? Maior atenção da gente ali naquele momento. E o objetivo é se tornar melhor, né, todos os dias. Acredito que nós que estamos aqui, né, já estamos indo aí para quase 3 anos de encontro, às segundas, quartas e sextas. Às vezes a gente não está em uma, mas a gente está em outras, mas a gente sempre teve na maioria deles, né? A gente acaba sendo pessoas adaptadas, né? A gente começa a pegar um pouquinho de informação daqui, outra informação dali, para a gente se tornar melhor, né? Então, a ideia é exatamente essa, né? Que a gente, igual o Magno sempre fala, assim, eu peguei esse livro aqui, vou tirar eu tenho que pegar 3 ideias. Uma eu vou colocar em prática agora, né? E 2 eu vou trabalhar para desenvolver.
Então, eu penso que nós somos pessoas que estamos em evolução, né? Porque estamos nos dando essa oportunidade, né? De estar aqui, de conversar, de falar, né? Algumas pessoas estão aqui e só ouvem, né? É o perfil delas. Outras pessoas estão aqui e falam muito, mas no final das contas nós todos estamos aqui, né? Na busca da evolução, né? Na busca de realmente nos tornarmos pessoas melhores, principalmente nesse momento agora, né? Que é para a gente refletir mesmo no que a gente pode melhorar, no que a gente pode crescer, né, dentro daquilo que a gente está se propondo aí, cada um, sem querer impor, né, para o outro, sem querer que o outro seja uma extensão da gente, né? Páscoa, né? Eu desejo feliz Páscoa para todos vocês, para quem está nos ouvindo aqui também, que a gente possa realmente ser melhores, né, todos os dias. Lília, concluindo a sua fala aí, tem um slide que ela, na fala, lá quando ela tem um slide lá, que ele é muito específico em cada um deles. Eu cliquei nele assim, ó, e puxei, dei um zoom, e eu anotei, por exemplo, o influência, comunicativo, incisivo, animado, otimista, persuasivo. Então, cara, fica muito claro. Aí vem o dominante, que é comandante, é firme, é decidido, adora desafio. Depois vem o estabilidade, que é o cara calmo, paciente, planejador, criador, constante e bom ouvinte. Aí depois vem a conformidade, que é o cara que é detalhista, é preciso, ele é discreto, ele é disciplinado. Então, assim, nesse slide, que eu dei uma clicada e estiquei ele, dei um zoom nele, ele é muito específico. Ali você fala assim, cara, esse aqui eu sou, esse aqui eu tenho um pouquinho, então muito, muito top, né? Bom, E a pessoal, gente tem um pouquinho de cada um, né? tem música que a gente tem mais, né, Lili? Essa palazada nossa aqui. Se deixar, nós ficamos aqui o dia inteiro. Pessoal, E o dia que a gente encontrar de verdade, hein? Nossa, nossa, se não vai ter uma todo mundo, hein? falazada. É, tem mais alguém que quer participar, falar alguma coisa? Eu tô de boa aqui, mas assim, né? Obviamente também ficar repetitivo aqui é ruim. Se alguém quiser encaixar mais alguma coisa aí e tal, a gente Eu tipo, printei essa tela que você falou aí, que tem, né, as informações sobre cada um. Lá na hora que eu estava assistindo aqui o podcast, eu printei essa tela. Então, daqui a pouquinho, na hora que a gente fechar aqui, eu vou lá e coloco ela no grupo, porque é é legal, ótimo. né? Porque fica Sim, a informação lá de maneira bem clara para é, todos, né? show. Lília, eu coloquei acho que uns 3 estudos lá ontem, que eu estava de manhã, eu acordei mais cedo, e lá no outro grupo lá. Se você tiver mais algum livro para colocar lá, Lucinha e tal, para aproveitar que hoje a gente. Porque os livros, aquele dia eu falei, né? Se eu for, eu vou direcionar tudo lá para a mente. Eu recoloquei o Poder da Ação lá, que aquele livro é muito top, né? Ele tem muito exercício bom e é bom a gente relembrar as coisas ali também, né? Então, feliz Páscoa, Beleza, né, então, meus gente? amores. Feliz, Nós feliz. façamos aí uma sexta-feira maravilhosa, abençoada, que nós façamos uma Páscoa aí sensacional, abençoada para todos nós, né? E até segunda, né? Até, até, Deus gente. abençoe. Feliz. Amém. Tchau.